Sou Ricardo Luiz Smith, médico formado aqui na Escola Paulista de Medicina em 1968. Estamos fazendo 50 anos de formado, eu e minha turma, esse ano. Eu entrei na escola em 1963 e vim de uma família que realmente me conduziu um pouco para essa área, porque meu pai era médico. Meu pai e minha mãe se casaram em 1939 e os dois eram filhos de imigrantes, na realidade. O meu avô, pai do meu pai, Samuel, ele nasceu na Ucrânia e veio de Odessa. E veio jovem aqui para a América do Sul, inicialmente para a Argentina, onde ele trabalhou no Teatro Colón. E depois ele teve um tempo nos Estados Unidos, em Nova York. E eu acredito que para entrar lá em Nova York ele mudou o nome para Smith. E o nome original era Zalesniak, que era a mesma coisa que Ferreira, né? A tradução do Smith para russo e inglês, né? Smith. E voltou ao Brasil, casou, né? Quer dizer, ele casou, estava casado, voltou ao Brasil e aqui ele foi trabalhar vendendo, um vendedor de rua de material. Ele tinha uma carroça com um burro e ele fazia vendas de casa em casa. Aí teve uma grande seca lá no Nordeste, ele pegou um ITA e mudou para o Rio de Janeiro. E veio para o Rio de Janeiro na década de 20, já perto de 30, década de 30, década de 20, quando meu pai nasceu em 1912. Então ele veio antes da década, perto da década de 20, acho que foi logo depois da Primeira Guerra. E fundou aqui, abriu uma casa que vendia tecidos em Campos de Goytacazes. E eles trabalharam e meu pai conseguiu se matricular na Escola de Medicina, que é a da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. E lá fez a sua carreira de estudante, já como cirurgião, e junto com cirurgiões que ficaram brilhantes, Mariano de Andrade, e fizeram as primeiras cirurgias de tireoide, escreveram num livro. Então meu pai era um médico assim, bastante conceituado, tem toda a história dele, passou pela Argentina, depois casou com minha mãe e sediou em Catanduva. Lá ele tinha uma casa de saúde chamada Dr. Smith. Inclusive colegas meus de Catanduva nasceram lá, colegas antigos aqui que me anunciaram. E eu, pelo jeito, fui concebido lá, porque em 1945, quando eu nasci, eles se mudaram para São Paulo. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Meu irmão que conviveu lá. Do lado da minha mãe, os meus avós vieram da uma pequena cidade chamada Stetl, na Rússia. Stetl é um povoado, né, de nome Yaruga. E é na Bessarábia, que é entre a Ucrânia e a România. E emigraram aqui na década de 1920, eles vieram para cá. Minha mãe estava com 5 anos, 4 anos, 5 anos, e meu avô começou a montar guarda-chuvas lá na região da Barra Funda, né, na rua Ribeiro de Lima. Começou a vender guarda-chuvas, passaram-se os anos, eles montaram uma pequena indústria e depois fez uma indústria bem razoável, ele e minha avó. Esses meus avós, lá da minha mãe, sempre tiveram irmãos dos dois lados, né? Meus avós lá da minha mãe, dos dois lados, 12 irmãos, 13 irmãos. Do lado do meu pai, a gente perdeu os contatos, ele não me lembro quantos irmãos tinham. Então essa é uma origem familiar, né, que veio. E meu pai estudou medicina e eu, desde que nasci, eu estou com medicina na cabeça e nunca pensei em outra coisa. Eu gostava de biologia, ganhei microscópio e, na realidade, eu tinha um dom, né, que descobriram. Eu gostava muito de fazer desenhos e pintar, então eu tenho autorretrato feito com 6 anos de idade, 7 anos eu tenho desenhos feitos. Comecei a pintar com óleo no 3º ano da escola, no Colégio Branco, que eu fiz, que tinha aulas de pintura.
pintava com óleo. E quando eu estava com 10 anos de idade, veio um pintor espanhol chamado Juan Pons aqui para o Brasil. E eu fui matriculado na escola que o pessoal fez para ajudá-lo. Ele era um pintor muito conhecido na Espanha, um pintor surrealista. Ele fundou um clube chamado Dado ao Sete. Então, eu pegava um bonde com 10, 11, 12 anos, pegava um bonde lá na Avenida Angélica e até Pinheiros. Ele me punha numa sala e me ensinava desenhos, técnicas, e além disso me levava no museu, no MASP. Fomos assistir jogo de futebol juntos. Esse pintor espanhol me influência bastante grande em mim. Ele me ensinava como que os espanhóis bebiam na porrón, né, assim no alto, e me levava para ver jogo de futebol. Fiquei muito amigo dele. Ele voltou para a Espanha quando eu estava fazendo o científico. Acho que eu estava lá no segundo científico e já tinha optado, minha opção era fazer medicina. E a pintura estava do meu lado. Eu e mais 3 colegas pintores, alunos desse professor Juan Pons, ficamos com um ateliê, que é um lugar maravilhoso, assim, ao lado do Teatro Ruth Escobar, ao lado daquela escadaria que tem lá no Bexiga. E a gente ficou uns 2 anos com esse ateliê, vendo se funcionava, e acabou eu fazendo a opção para vestibular e tudo, e fui abandonando esse lado da arte, da pintura. Mas na realidade, quando eu estava no 3º ano, eu gostava muito de pintura e eu queria conhecer melhor o corpo humano, fazer meus desenhos. E meu primo Jacir, me lembro, Basternac, ele me levou lá na USP, no laboratório de anatomia de lá. E eu ficava desenhando lá, anatomia já, antes de entrar na faculdade de medicina. Fiz o vestibular, entrei com 17 anos aqui. Nessa época eu já estava entrando e comecei a ajudar meu pai em cirurgias. Ele operava no Hospital Santa Helena e no Hospital Santa Cecília. E me ensinava como se paramentar, como se comportar, todos os instrumentos. Eu instrumentalizava, eu entrava na cirurgia, às vezes como segundo auxiliar, depois como primeiro auxiliar, dependendo do tamanho da cirurgia. E eu já estava na anatomia, estudando anatomia, e com meus colegas. Meu professor lá era o professor José Carlos Prates, e a primeira aula que nós tivemos foi o professor Renato Locke. E é uma aula que impressionou tanto meus colegas que nós até pusemos uma placa comemorativa lá no pátio lá da anatomia, que chama-se Pátio José Carlos Prates. Pusemos uma placa de homenagem ao professor Locke pela primeira aula, né, comemorando a primeira aula que ele deu. E eu entrei e fui fazer o curso. Fiz o curso durante 6 anos e fiquei monitor de anatomia esse tempo todo, menos o 6º ano, porque no 6º ano as coisas foram mudando. Ao redor do 3º, 4º ano eu já não queria fazer cirurgia, eu já queria estudar neurologia. Primeiro neurocirurgia, depois neurologia clínica. Aí no meu 6º ano eu fui fazer um trabalho, fui trabalhar na PUC, Universidade Católica, na parte de psicologia, com o professor José Salomão Schwartzman, que fazia neuropediatria. E eu tinha mais um colega e nós 2 lá fazíamos eletrocefalograma, exames neurológicos, escrevíamos uma parte científica. E depois eu fiz o concurso para residência. Depois do 6º ano eu fiz o concurso para residência, entrei no servidor público e no Hospital São Paulo, e fiz a opção pelo Hospital São Paulo. Primeiro ano, clínica médica. No 2º ano, optei pela neurologia. Nesse meu primeiro ano, o professor Pulpa havia falecido e não tinha outros residentes de neurologia. Os residentes que estavam no 3º e 4º ano tinham terminado, então eu fiquei o único residente da neurologia. Isso em 1970. Em 1969 eu fiz clínica geral e morando no Hospital São Paulo. Em abril, o professor Prates me procurou, disse que estava precisando de professores e pediu para eu ir trabalhar na anatomia.
eu fui muito chateado, não, mas altamente definido, porque o trabalho médico de residência é muito pesado. O sofrimento é muito grande. A gente tinha... Eu tinha assim, muitos pacientes graves e morriam muitos pacientes, a ponto de um deles que eu fiquei na dúvida, faleceu numa sexta. No sábado a gente pediu para fazer uma necrópsia, não tinha patologia no sábado, eu falei, eu faço a necrópsia. Como eu tinha feito a anatomia, eu fiz a necrópsia desse paciente também. Só sei que chegou em abril, o Supratio me convidou e eu fiquei muito feliz. Agora eu vou explicar por que eu fiquei muito feliz de poder entrar na anatomia, que foi uma opção que eu quis fazer. Por quê? Porque quando eu estava no meio da residência, eu já estava namorando com mais intensidade, mais, vamos chamar assim, seriamente, a minha futura mulher, que é a professora Marília Cardoso. A professora Marília Cardoso, que atualmente é a professora titular de genética aqui no nosso departamento de morfologia, ela era da primeira turma de biomédica. Ela entrou em 1966. Assim que eu a vi, eu já a conhecia. E os nossos pais eram conhecidos. O pai dela trabalhou uma época no consultório, no começo, junto com o meu pai, quando ele tinha o consultório. Meu pai voltou aqui para São Paulo, né, e ele começou a se dedicar, além da cirurgia que ele fazia, ele era um grão-mestre da maçonaria, né, e ele se dedicava à maçonaria e à medicina, né, as duas coisas assim intensamente. Esse meu sogro, futuro sogro, né, que era conhecido, tinha uma amizade, eles se encontravam assim algumas vezes. Então eu conhecia as filhas dele, né? A Marília, que ia ser minha mulher. Quando ela entrou na faculdade, eu a vi no restaurante universitário. Eu me lembro até hoje que ela apareceu no restaurante, eu estava sentado, eu levantei para dar lugar para ela. Marília, você está aqui? Aí ela sentou e a gente começou uma atração, né, que foi meio complicada, até o sexto ano, na realidade. Um ir e vir, né, no namoro, e sexto ano ficou mais firme. Quando eu estava na residência, eu ia visitá-la e ela já estava se formando, ela estava fazendo estágio na genética, no departamento de morfologia, com a professora Heleneide e a professora Joyce. E quando eu tinha uma folga da residência, eu subia lá para ver as pesquisas e conversar. E a gente ficava sentado e eu falava, que vida maravilhosa que eles têm, eles pesquisam, dão aula e tem tempo para conversar e se olhar. Isso me atraiu tanto que quando o Dr. Prats me convidou, eu falei, acho que eu vou fazer cadeira básica, que o professor Locke tinha insistido, você entra em dedicação exclusiva, precisa de médicos nessa cadeira básica, é fundamental para o ensino. Só sei que eu aceitei, conversei na residência, tudo bem, a minha saída da residência, e eu fui contratado como auxiliar de ensino, ganhando o mesmo salário da residência durante o primeiro ano que eu fiquei em tempo integral. Aí, depois que conseguiram passar com uma dedicação exclusiva. Em 1971, quer dizer, logo depois que eu saí da residência, um ano depois, eu casei com a Marília, em 1971, em janeiro. E nós começamos uma vida em conjunto, morando aqui pertinho da escola, na rua França Pinto, e foi uma vida assim, muito feliz, esse começo, como está sendo até hoje, mais próximo do fim. São muitos anos de casados, desde 71. Nesse inteirinho, nós tivemos, né, 2 filhos, que a Marina nasceu primeiro, depois o Pedro. A Marina casou, depois o Pedro casou. Cada um deles teve 2 filhos, a Marina um casal, que são os meus 2 netos. Um tem 9 anos, outro tem 12. E o Pedro casou, dando 2 filhos, homens, né? Que tem respectivamente 2 anos e 5 anos. Então eu tenho essa família que saiu desse casamento, né? Aí a minha vida profissional começou a ser estruturada. Eu fiz o mestrado na Escola Paulista, com o Dr. Prats me orientando, depois eu fiz o doutorado, aí o Dr. Prats tinha conversado comigo que seria interessante se aproximar lá do pessoal da USP. Eu fiz meu doutorado lá na USP. Assim que eu entrei na anatomia, comecei a me interessar
por eu estudar assim, essas partes de tecido nervoso e principalmente a oftalmologia básica. Meu interesse era órgãos dos sentidos. Na realidade, eu tinha lá um professor Raimundo Mano, que trabalhava com o sistema nervoso, e outros colegas, o Salvador, o Ercílio, e outros colegas que estavam na anatomia, e a gente dava aula juntos e trabalhávamos juntos. Eu comecei a fazer a minha pesquisa, a minha carreira de pesquisa nessa parte de oftalmologia básica, né? Estudando olhos de aves, fui em congressos. Me lembro que eu fui conhecer pessoas interessantes no Uruguai, num congresso que eu fui falar de olhos de formiga. Imagine, um médico trabalhando com olhos de formiga, em conjunto com um grupo da USP, da professora Dora Ventura. Então a gente fez uma pesquisa nessa época com olhos de formiga, fisiologia e anatomia. A minha especialidade na época, eu comecei a me interessar por uma anatomia mais moderna, no sentido de a gente poder ver mais detalhes. Então eu estava o professor Sasso, né, que me conversava muito e dava muitas sugestões, e eu fui então aprender a trabalhar com a microscopia eletrônica, em que em vez de usar só o bisturi, estava usando um instrumento muito potente, que a gente podia até visualizar moléculas. E esse mundo se descortinou para mim, um mundo maravilhoso, porque ele também associava esse lado artístico. Eu sempre falava, né, que o Cajal, Santiago Ramón Cajal, que ganhou um prêmio Nobel e é um dos mais importantes pesquisadores e que ganhou o prêmio Nobel na área de sistema nervoso, que ele descreveu os neurônios, as células. A teoria do neurônio tem muito a ver com ele, porque via que os neurônios eram células separadas. E Cajal falava o seguinte, que se você for olhar como um morfologista, um anatomista, a parte estética, você está cometendo um grande erro do ponto de vista científico. E a minha opinião era o contrário, porque eu olhava as estruturas do microscópio, ficava horas no microscópio eletrônico procurando as coisas. E sempre tem um sentido de beleza por trás disso, coisa que o professor Locke passava para nós, o professor Prats. Existe uma beleza nesses corpos, existe uma beleza nessas estruturas que a gente disseca ou que são dissecadas. Uma beleza na construção, no funcionamento. Então isso sempre me marcou. E eu fui adiante com o microscópio de luz, microscópio eletrônico, de varredura. Eu fui procurar também ampliar essa visão, né, essa parte visual. Que coisa curiosa. Aí, a minha pesquisa, eu fiz isso, então depois do doutorado, eu fui fazer um pós-doutorado em Boston, fui junto com a Marília e meus 2 filhos. Levamos junto uma pessoa que tinha sido a minha babá e que virou minha segunda mãe, foi lá para tomar conta dos filhos, eram muito jovens, a Elza. E lá eu fui me especializando, conheci um grupo muito bom, trabalhei com Giuseppina Rasviola lá na Universidade de Boston, que é casada com Raviola, que é lá da Harvard. E aprendi muitas coisas interessantes e muita tecnologia, e fizemos alguns artigos juntos. Aí eu voltei para cá. E voltando aqui para o Brasil, eu vi que na parte de tecnologia eu estava bem avançado. Aí me deu uma coceira muito grande, porque além de pesquisador, eu sou um professor. Eu me defino assim como um professor. Eu sou um médico, mas um médico atua como professor e pesquisador. Quer dizer, a criatividade para mim sempre esteve muito ligada com essas duas atividades, tanto em aulas como na própria pesquisa. Assim que eu voltei, eu quis investir um pouco na área de ensino. Aí a gente tinha feito os cursos de ensino e alguma coisa me chamou a atenção e eu queria crescer em alguma coisa. Aí eu fiz um curso, demorou 2 anos, de psicodrama pedagógico. Então, eu sou um psicodramatista pedagógico formado. Não satisfeito com isso, porque tinham aparecido problemas com alunos. Um dos problemas que tinham aparecido com alunos era uma questão de anorexia de uma orientanda minha, que acabou falecendo com anorexia.
Eu estava já fazendo um curso terapêutico de psicodrama que me motivou, né, a fazer isso. 2 anos também, curso terapêutico. E pelo meu interesse, por causa dessa orientanda que faleceu e teve uma anorexia, começaram a me mandar pacientes de anorexia. E eu tive alguns casos interessantes. O pessoal da psiquiatria até me mandou algumas vezes, uma vez ou duas, mandaram casos para tratamento. E eu fazia, às vezes, na minha sala da anatomia, até para poder fazer minha formatura, né, de psicodramatista lá, terapêutico. Eu sou um psicodramatista também, mas eu não me formei porque eu não entreguei meu trabalho de conclusão. Eu fiquei muito satisfeito fazendo o curso e tendo essa experiência. E a minha clínica que eu estava atendendo, até o professor Nestor Shaw me emprestou uma sala, eu ia na sala com alguns desses pacientes, acho que cheguei a ter 4 pacientes, e eu era dedicação exclusiva, esses pacientes todos eram que não podiam cobrar. Eu tive um paciente que me pagava com desenhos, eu fazia tratamento com ele, porque ele era um gari. Eu fazia desenhos junto com ele para poder entender e fomos levando. E não era anorexia, era um distúrbio de um tubo irritável, intestino. Mas eu tinha 3 pacientes de anorexia que se deram bem. São histórias interessantes. Interessado por esse lado de psicologia e com muita amizade com o pessoal da psiquiatria, o professor Júlio Noto me convidou para a gente fazer uma experiência para organizar um curso de psicologia médica. Nós arrumamos estudantes do primeiro ano, 14 estudantes voluntários, e fizemos uma experiência pedagógica na anatomia mesmo. Eu, o professor Júlio Noto, da psiquiatria. O professor Júlio Noto tinha sido meu professor no científico de biologia, então eu tinha uma ligação forte, tenho até hoje, uma grande admiração por ele. Muito criativo. Era um curso de psicologia médica que envolvia muitos aspectos, inclusive a gente acompanhava o estudante durante os 3 anos e lia o texto de Machado de Assis, O Espelho, por exemplo, comentava. E assistíamos um filme e comentávamos, e acompanhávamos depois da entrevista e tudo. Eu fiquei 8 anos voluntário da psicologia médica. Então, uma vez por semana tinha essa aula, e eu trabalhando na anatomia, em tempo integral, e dava esse, por minha vontade, né, esse trabalho voluntariado na psicologia médica. E eu com um grande interesse nessa área psicológica, e sempre dando curso, a parte de morfologia no curso básico de ciências oftalmológicas. Então, além da minha associação com a psiquiatria, tem uma associação com a oftalmologia. E, na realidade, eu não é próprio de um pesquisador que devia focar e fazer as coisas em cima cada vez mais. Muito bem, aí as coisas continuaram e a minha mulher do lado fez seus concursos, entrou de professora, virou professora titular da genética e a gente sempre colaborando, trabalhando junto e a nossa vida continuando dessa forma. Na época que, em 1992, 93, eu fiz a opção de fazer livre docência, que estava começando. O professor Nader Vafai, que sempre foi meu colega desde o início, entrou até antes de mim na anatomia, criou aqui, como ele foi um dos ótimos diretores que a Escola Paulista teve, meu amigo, o professor Nader Vafai, criou a ideia da livre docência, e eu fui um dos primeiros a fazer a livre docência aqui. E fiz a livre docência e no ano seguinte eu fiz o concurso para titular. Nessa época, então, eu já tinha abandonado a ser um terapeuta. Quer dizer, eu não tive mais vontade de ser um terapeuta, um psicoterapeuta, usando um psicodrama como formação. Mas, passando um tempo, eu tive um orientando na parte de odontologia, eu comecei a me interessar pelos aspectos que ele trazia. Ele é um orientando que trabalhava com imagem somente do funcionamento da mandíbula, Sérgio Guimarães, Antônio Sérgio Guimarães. E ele já tinha feito uma especialidade em disfunção temporomandibular, dor da articulação, e me convidou para traduzir o livro junto com ele e me convidou para a gente fazer na anatomia um curso de especialização. Esse é um outro interesse que apareceu na minha vida. Mas eu entrei como apoio
já com uma ideia de que faltava aqui na nossa instituição um curso de graduação em odontologia. Final da década de 90, início do ano 2000, a gente criou um curso de mestrado profissionalizante, um dos primeiros que teve aqui, na área de DTM, de disfunção temporomandibular especificamente, voltada à morfologia e disfunção temporomandibular. E eu já estava me interessando, eu sempre já tinham me convidado aí para participar da CAPES, das avaliações da CAPES, do CNPq. O professor Nestor me convidou para trabalhar com mestrado profissional lá na pró-reitoria, ele era pró-reitor de pesquisa. E eu comecei a ter uma ligação já com a vida, vamos chamar assim, de política universitária. Comecei a me interessar mais por essas questões administrativas. Comecei a participar mais, né, em mecanismos da Escola Paulista. E depois, quando a gente estava todo envolvido em transformar a Escola Paulista numa universidade. Em 94, isso aconteceu. Começou a virar a Universidade do Professor Manuel. E a gente, então, estava envolvido, o professor Ulisses, com a ideia da ampliação, que foi muito interessante, a gente estava envolvido juntos. E dessa forma começou a minha ligação com a parte administrativa. Continuando, eu vou dar um pequeno salto aqui do lado, quer dizer, eu estava chefe da anatomia, o professor Prato já tinha se aposentado, e desde 1988 eu comecei a organizar e fiquei coordenador de um programa de pós-graduação na área de morfologia. Eu fiquei quase 14 anos coordenador de um programa de pós-graduação, é muito. Eu sempre fui eleito, reeleito várias vezes, não tinha uma legislação que não podia se reeleger, o pessoal não queria que eu saísse. Eu acabei saindo da coordenação quando eu fui candidato e venci a eleição para vice-reitor. Teve aquela crise, aquele momento de crise em que teve um reitor pro tempore, o professor Marcos da minha turma, Marcos Pacheco, Toledo Ferraz, e o professor Walter foi eleito, o Walter Albertoni eleito reitor, e aí me convidou para participar da eleição, junto com mais 3 colegas da escola. Então teve uma eleição para vice-reitor naquela época. E eu venci essa eleição e trabalhei como vice-reitor 4 anos, junto com o professor Walter. E uma equipe assim, muito excelente, que realmente dá saudades do ponto de vista. E aí, daí eu mergulhei de vez, nessa época, na administração. A pesquisa ficou muito atrasada, porque eu saí da bancada, não fazia mais praticamente a pesquisa, só algumas redações e trabalhos. Ia dar algumas aulas, desde que tinha tempo, eu participei assim ativamente, né, dentro da administração da universidade. Aí, quando terminou há 5 anos atrás, precisamente, em 2013, a gestão, eu e mais o professor José Luiz do Amaral nos candidatamos, né, ele a reitor e eu a vice-reitor, novamente, ficando nessa posição. Até me lembro que na equipe a gente tinha a professora Eleonora Menicucci, que queria ser reitora. Eu falei, eu ajudo, eu ficaria seu vice-reitor. Aí ela foi convidada para ser ministra, né, com a presidenta Dilma, né? E ela ficou a ministra das mulheres, de política de mulheres, e ela não pôde ser candidata a reitora. E eu, junto com o professor Walter, achamos que o professor José Luiz do Amaral é uma pessoa excelente, preparada, e eu ficaria dando apoio. Nós perdemos essa eleição. Tem vantagens perder uma eleição, porque você fica liberado para outras coisas na vida. O que aconteceu? Eu voltei para a anatomia. O professor Luiz Alonso Garcia, que era o chefe da anatomia, o meu substituto, a pessoa que eu tinha a maior confiança, uma pessoa maravilhosa, professor, pesquisador, um ótimo companheiro, além disso de um relacionamento maravilhoso com as pessoas, uma aceitação muito grande, sem anticorpos políticos ou de qualquer nível. Eu voltei lá para a anatomia, ele falou, você vai ficar chefe de novo. Você era chefe de anatomia. Eu falei, de jeito nenhum. Eu quero você chefe, vou ficar muito feliz com você chefe, até eu me aposentar. E depois a gente faz um contrato. E o contrato era para eu continuar depois aposentado. E um contrato a ser renovado cada ano, que é ocupar um espaço na anatomia.
Geralmente quem se aposenta tem que ir embora, né? O professor Catiburyan, que era o meu amigo pessoal, a gente ajudou a trazer ele, eu convivia com ele todos os dias praticamente, ele passava na minha janela, nós íamos tomar o café das 5, lá no bar da frente, naquele barzinho na frente. Uma pessoa de muita influência, um microscopista eletrônico de alta qualidade, veio da Inglaterra. E ele, o professor Catiburyan, que foi vice-reitor, ele foi o primeiro vice-reitor da universidade, junto com o Manuel Lopes dos Santos. Né? O professor Catiburyan sempre dizia assim que realmente não adianta você transformar muitos currículos, é como se tirasse um cadáver de um enterro, né, onde ele está enterrado, e põe em outro lugar, toda vez que muda currículo. O que ele achar importante é a pesquisa, é a criatividade, não adianta ficar mudando muito currículos. O professor Catiburyan é uma pessoa de bastante influência lá do lado. Aí eu fui pensando nas coisas que foram acontecendo na minha vida, né, pessoal, e em relação à parte profissional. Luiz Alonso teve um problema muito sério, há 2 anos atrás, teve um AVC durante uma aula e nós perdemos uma pessoa maravilhosa. Ele continua vivo, mas com hemiplegia e impossibilitado de continuar a funcionar. Então, quando eu me aposentei, em 2015, eu peguei uma aposentadoria compulsória. Essa é uma parte interessante, porque eu estou lembrando de uma entrevista que nós fizemos e saiu um livro que é a Escola Paulista de Medicina com 75 anos de idade. E hoje, quer dizer, esse ano, 2018, nós estamos fazendo 85 anos de idade. Na última entrevista que eu fiz sobre a minha vida aqui na escola, passaram-se 10 anos. Então essas coisas que eu estou contando agora são o que aconteceu nesses 10 anos, assim, uma intensidade bastante grande, né? Que foi a minha entrada na administração nesses 10 anos, na realidade, de uma maneira mais intensa. Com isso, abandonando em parte a minha vida como pesquisador, minha vida como artista, minha vida como professor, que é o principal. Isso, na hora que a gente fica um vice-reitor ou se trabalha dentro de uma alta administração, e fica uma pessoa politicamente exposta, que eu vi no banco hoje, durante 5 anos eu tinha isso lá no Banco, né, do Brasil, você é uma pessoa politicamente exposta durante 5 anos. Né? Então, fizeram um ordenador de despesa. Isso aconteceu nesses 10 anos, a última vez que eu fiz a entrevista. O que aconteceu de mais importante aí? Uma mudança muito grande. Mas aos poucos eu fui retomando. Junto com o Luiz Alonso, eu tinha que terminar um mural que eu comecei há mais de 30 anos atrás, com o Sr. Ambrosio, o Sr. Prates. Eu quis pintar um mural na anatomia e comecei a fazer uma alegoria sobre a anatomia, pondo vesários, os corpos. Está lá no laboratório da anatomia. E durante um almoço com uma turma que tinha sido minha aluna, e meus alunos me chamaram, eu vi lá um que era um pintor que eu conhecia, um grande desenhista, que era um aluno de medicina, chamado Wagner Coroia. Eu falei com ele, vem me ajudar a terminar o meu mural. Ele foi lá no laboratório, ficou tão apaixonado, falou com o Luiz, e Luiz Alonso ficou apaixonado, ele se propôs a pintar um outro laboratório. E a pintura que ele fez são cópias da Capela Sistina. Hoje em dia, a anatomia é um lugar de turismo dentro da Escola Paulista, o pessoal vai visitar. Ficou um laboratório maravilhoso, com pinturas assim, espalhadas em todo o laboratório, aquele laboratório, sobre a Capela Sistina. Eu fiquei muito feliz, tinha mais um colega pintando. Aquele laboratório, o professor Mano começou a pintar um mural também que está inacabado, Raimundo Mano Vieira. Nós dois vimos sábado e domingo e pintávamos o mural. O meu mural lá direito caiu porque teve um vazamento de água, aí teve que pôr uns canos e caiu. Eu tive que refazer. Coisa que eu comecei há 1 ano atrás. Bolar o jeito que vai fazendo, pondo as coisas, então eu quis fazer um desenvolvimento da anatomia e o meu próprio desenvolvimento. Eu fiz os cadáveres se transformando em estruturas microscópicas, submicroscópicas e moleculares. E essa é uma pintura que estou fazendo atualmente, depois de aposentado, estou preocupado com arte. Também quando eu entrei na anatomia, eu fazia pinturas
desenhos, eu participei de 2 bienais nacionais, entrei num curso de gravura, fui fazer em 2 lugares, era ligado ao núcleo de gravuras de São Paulo, então eu fazia exposições de gravuras. E gravura em metal, eu gostava, trabalhando com buril, diretamente no metal, além de trabalhar com ácido, água forte. Até hoje eu tenho e procurei voltar, então para me preparar para me aposentar, eu comecei a frequentar um ateliê Piratininga de gravura. Passei quase um ano fazendo novamente gravuras. E eu tenho isso montado em casa, está meio parado. Mas eu gosto de desenho, gosto de gravura e pintura, são coisas do meu lado artístico que eu tomo. Mas na realidade é um hobby, na realidade, isso eu nunca levei do lado profissional. Minha profissão mesmo foi ser professor e pesquisador até agora. A administração é uma intercorrência, né? Então eu acho que eu vivi intensamente todos esses 3 aspectos, né, da academia, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Eu acabei vivendo assim, intensamente todos esses 3 lados da vida acadêmica. E na vida pessoal fiquei muito feliz com isso. Muito feliz com o meu casamento, com a Marília, com meus netos, com meus filhos, que a gente sempre se encontra. E eu me sinto uma pessoa realizada aqui na escola. Eu acho que não é que a escola tenha proporcionado tudo isso, porque tem muito sofrimento no meio de tudo isso, é claro. Tem muita, principalmente a falta que existe, a falta de recursos. E o ano passado fui convidado, entre aspas, imposto, né, para assumir a presidente da Coulsan, que é a associação que fornece sangue, bolsa de sangue, e faz, na realidade, a colheita, né, de sangue. E eu comecei a ter uma experiência agora, estou com 1 ano e pouco de experiência numa empresa. Realmente aqui é uma empresa, algo bem diferente da universidade, você ser administrador numa universidade e ser administrador numa empresa. São coisas diferentes. E a Coulsan, ela tem no seu estatuto uma proximidade muito grande com a Escola Paulista de Medicina. A função dela é dar apoio à Escola Paulista de Medicina. Mas ela trabalha uma parte com recursos públicos. Então mas é uma empresa. Lá eu tenho trabalhado junto com o professor Girão, Manuel Girão, que foi chefe de gabinete na época da reitoria e pessoa com quem eu confio muito e que nós temos trabalhado em conjunto. E atualmente é essa minha vida e eu continuo enquanto eu tiver forças, não é força de vontade, porque essa eu não vou perder, estou dizendo forças mesmo, musculares, corporais e de saúde. Então eu vou me tratar, quer dizer, eu faço pilates, faço natação, ando de bicicleta fim de semana, tomo todos os remédios que o meu ex-aluno me trata, tenho 3 médicos que são meus ex-alunos, quer dizer, para não ficar com uma diabetes muito forte, que eu acho que eu já sou quase um diabetes 2, minha pressão está controlada e minha vida é isso.